Boa tarde, quinto ano, aula de Humanidades, hoje gravado de uma forma diferente, que eu sei que vocês estão com muita saudade de me ver, não aguento mais ficar sem me ver, então eu gravei diferente. Vocês vão reparar que nesse vídeo, vocês vão ouvir cachorrinho latindo, que é o cachorrinho do meu vizinho, que não aguenta ouvir minha voz sem latir, ó. O vizinho debaixo da minha casa está fazendo obra, então vocês vão ouvir um toque, toque, toque o tempo inteiro também, mas vamos lá. Eu acho que isso não vai interferir em ouvir tudo que eu vou ler e que eu vou explicar, tá bom? Página de Humanidades 24. Um dos papéis centrais da sociologia é analisar a relação entre o indivíduo e a sociedade. A partir dessa premissa, refletiremos sobre a ação dos movimentos sociais e as suas influências nas dinâmicas sociais, ou seja, de que forma a estrutura social favorece o surgimento desses movimentos e como eles se organizam conforme o retorno da estrutura social. Antes de iniciarmos nossos estudos, reflita os motivos que levam ao surgimento de um movimento social. Você conhece algum exemplo desse tipo de movimento no seu bairro ou na sua cidade? Na reportagem a seguir, temos um exemplo de como os movimentos sociais podem interferir no país e no funcionamento das cidades, bem como os possíveis motivos que os levam ao manifesto. Então, quando a gente fala de movimento social, esse movimento social é quando as pessoas se reúnem para buscar os seus direitos, para buscar alguma coisa. Por exemplo, vamos imaginar que aqui em Mendes os moradores se organizaram, vão fazer um movimento social em busca de melhores estradas. Vamos supor assim, que as estradas são muito esburacadas, então vão protestar, vão questionar, vão procurar o prefeito, vão fazer passeata na rua. A gente só tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala de movimento social, não quer dizer bagunça, nem briga, nem conflito, nem guerra, tá? Alguns casos, as pessoas promovem alguns movimentos sociais e algumas pessoas entram no meio desse movimento para fazer estardalhaço, para fazer bagunça, aproveitam a oportunidade para roubar no meio da multidão. Existem pessoas que fazem isso, mas esse não é o foco dos movimentos, tá? Então, os movimentos sociais, a origem deles é pacífica. É simplesmente para demonstrar o que o povo quer, o que aquele grupo deseja, o que poderia ser feito, tá bom? Então não pense, porque quando a gente vê na televisão os movimentos sociais, protestos na rua, às vezes briga no meio, solta um rojão, a polícia tem que invadir, né, para poder parar a confusão toda, a população vai de encontro com a polícia. Não é isso que a gente está questionando aqui, tá? São os objetivos. Imagina um movimento sem essa bagunça toda, tá? O que leva as pessoas a fazer esses movimentos? Vamos ver essa reportagem. Sindicatos e movimentos sociais promovem protestos em todo o país. Manifestações são contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Em São Paulo, a manifestação terminou na Avenida Paulista. Então, vemos aí um outro grupo de pessoas se reunindo para buscar a melhoria nos direitos dos trabalhadores, que é a reforma trabalhista, e da Previdência Social, que atende aposentados, né? Sindicatos e movimentos sociais promovem protestos em todo o país. Manifestações são contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Então, vê que não é uma coisa que aconteceu em uma cidade. Era o país inteiro se movendo em busca desses direitos, em busca de melhorias desses direitos. Sindicatos e movimentos sociais promoveram protestos em todo o país nessa quarta contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Professores e representantes de centrais sindicais se reuniram em frente ao MASP e fecharam a avenida. O MASP é um museu lá em São Paulo. Então, foi tanta gente que eles fecharam a Avenida Paulista, que fica ali ao lado. São Paulo amanheceu sem ônibus e com o metrô funcionando parcialmente. Ao longo do dia, a situação se normalizou. Na rodovia Raposo Tavares, os manifestantes interromperam o trânsito e furaram pneus dos ônibus. Isso eu já não concordo. Eles não querem que os ônibus circulem, querem que os motoristas fiquem, né, no protesto.
Os motoristas que querem trabalhar, eles vão furar o pneu? Isso já foge do direito, né? As pessoas têm direitos e deveres. Eu tenho todo o direito de me manifestar, mas eu não posso impedir ou obrigar o outro a fazer o mesmo que eu. Agora é o trem. No Rio, uma passeata interrompeu o trânsito nas principais avenidas do centro. Mascarados, olha só, hein? Mascarados entraram em confronto com a polícia e uma pessoa ficou ferida. Para que ser mascarado? Agora a gente está num período de todo mundo é mascarado, né? Mas naquela época não era. Por que uma pessoa vai entrar num protesto pacífico mascarado? Por que ninguém pode ver o rosto dele? É sinal que ele foi com má intenção, né? Vai fazer alguma coisa de errado, então eu vou colocar uma máscara para ninguém me identificar. Então, isso é o que eu falei com vocês. Isso já foge do que seria o correto. Agências bancárias e escolas não funcionaram. Houve bloqueios também em 3 rodovias na Serra Gaúcha. Então, já passamos de São Paulo, Rio e agora no Sul. A manifestação em Porto Alegre durou 3 horas. A concentração começou às 17 horas, na esquina Democrática, e os manifestantes saíram encaminhados pelas ruas do centro. Aparentemente, nada de errado aconteceu. Simplesmente as pessoas lutando pelos seus direitos, pela melhoria dos seus direitos. Os ônibus pararam em Florianópolis e Curitiba. Na capital do Paraná não teve coleta de lixo. Então, até as pessoas que trabalhavam com a coleta de lixo entraram nesse movimento. A paralisação atingiu escolas e bancos. Os manifestantes fizeram uma caminhada à tarde. Algumas escolas não abriram em Belo Horizonte. Postos de saúde e estações de metrô estavam fechadas pela manhã. Trabalhadores de vários setores fizeram uma passeata pelas ruas do centro da capital mineira. O protesto só terminou no fim da tarde na Praça da Assembleia. Então, é direito de manifestar. Até aqui, essa parte, né, lá em Minas, tranquila, não houve conflito, não houve confronto. O Ministério da Fazenda em Brasília foi invadido pela manhã. Olha só onde já foge do direito. Já atropela as coisas e vai para o errado. Paredes foram pichadas e alguns vidros do Ministério quebrados. Outros grupos de trabalhadores fizeram atos pacíficos na esplanada durante o dia. Então, quer dizer, teve um grupo que levava a sério os objetivos do movimento, né? Que era mostrar a insatisfação, mostrar o que eles queriam, mostrar as mudanças, sugerir. Mas nesse meio entraram pessoas para bagunçar. Em Goiânia, o protesto terminou em confusão entre a PM e um grupo de manifestantes. Escolas e creches não funcionaram nessa quarta. Em Campo Grande, a greve de ônibus durou 2 horas. O metrô do Recife não funcionou pela manhã. Manifestantes atearam fogo, olha só, a pneus na BR-101, que é uma avenida que tem, né, uma estrada, e bloquearam o trânsito na região metropolitana. Os manifestantes furaram pneus dos ônibus em Fortaleza. Em Salvador, não houve aula na Universidade Federal. Na região norte, as escolas de Rio Branco, no Acre, suspenderam as aulas e em Porto Velho, os servidores da educação iniciaram uma greve nessa quarta por tempo indeterminado. Também já não concordo, porque se faz essa greve, tudo bem, os professores têm os direitos, mas e os alunos, como é que ficam com a aula? Então, os movimentos, eles têm essa aparência, né? É bom para um, não é bom para o outro. As pessoas, a gente já conversou isso sobre isso, né? Em outras oportunidades. As pessoas não são iguais. As pessoas discordam, as pessoas pensam diferente. O que a gente não pode fazer é obrigar que o outro pense igual a gente, ou então fazer essas coisas que eu falo aqui, botar fogo, quebrar vidro, invadir, roubar. Isso daí as pessoas estão fazendo isso, não estão pensando nesse bem-estar, nessa melhoria social. A história dos movimentos sociais está ligada diretamente ao conceito de desigualdade, cidadania e direito. No caso da reportagem acima, as manifestações foram organizadas para garantir os direitos conquistados por outras manifestações sociais ocorridas na história do país, evitando retrocessos nas leis trabalhistas e previdenciárias, como a aposentadoria e o tempo de serviço necessário para o trabalhador se aposentar. Nessa unidade, conheceremos um pouco sobre a trajetória dos movimentos sociais. Então, a gente viu tudo isso que aconteceu pelo país inteiro,
em busca de melhorias, ou então, vamos falar assim, de não regredir, né? Não voltar atrás nas leis de aposentadoria e dos trabalhadores. Vocês vão responder essas duas perguntas aí embaixo. Qual foi o principal motivo que levou os protestantes a se manifestarem? E quais foram as estratégias utilizadas pelos movimentos sociais para demonstrarem sua insatisfação? É o que eles fizeram. Não leve em conta aqueles que quebraram, que queimaram, que denegriram alguma coisa, tá? A manifestação em si. Página 26. No Brasil, a distribuição desigual da terra e da moradia colaborou com a criação de dois importantes movimentos sociais: o movimento dos sem terra, MST, e o movimento dos trabalhadores sem teto, MTST. Embora tenham nomes um pouco diferentes, eles lutam por objetivos semelhantes. O MST, que é o movimento sem terra, surgiu para reivindicar a chamada reforma agrária, que seria a redistribuição igualitária de terras improdutivas de grandes proprietários de fazendas e outras propriedades rurais. Então, vamos parar aqui um minutinho. Qual era o objetivo quando foi criado o movimento sem terra? Eles queriam a distribuição mais igual das terras. A gente sabe que existem pessoas que têm muitas terras e pessoas que têm pouca, tem pessoa que não tem nenhuma, não tem onde morar. E existem pessoas que têm muitas terras, grandes empresários, fazendeiros, e aqui falou que elas são improdutivas, ou seja, não usa aquela terra para nada, fica abandonada. Então, o movimento, ele busca o quê? Ele gostaria que essas terras que ficam abandonadas, não são feitas nada, fossem distribuídas para aqueles que não têm. Mas isso também, da mesma forma que eu falei ali atrás, tem que ser de uma forma que não ultrapasse o direito. Então, eles podem reivindicar por isso, o governo pode analisar, fazer o que achar, né, que pode, mas não dá o direito de você sair invadindo qualquer terra de qualquer um. Tá bom? Tem que ser uma coisa feita de acordo com a lei. A ideia seria não apenas se apropriar dessas grandes extensões de terra, chamadas de latifúndio. Então, um grande terreno, uma propriedade muito grande é um latifúndio. Uma propriedade pequena é um minifúndio, tá bom? Mas torná-las produtivas para grupos desvalidos de propriedades privadas. Ou seja, passar aquele terreno para pessoas que não têm, aí eles vão tornar aquele terreno útil, né? Vão produzir, vão morar, vão plantar, vão criar gado. Já o MTST atua nas cidades. Então, o movimento sem teto é no campo, nas grandes propriedades. Agora, o sem teto, o sem terra no campo, o sem teto na cidade. Questionando propriedades como casas e apartamentos vazios, os quais geralmente pertencem a grandes proprietários que acumulam imóveis nas cidades, o que favorece a especulação e o encarecimento da moradia nos grandes centros. Então, lá no campo eles não brigavam pelas terras que estavam improdutivas, paradas. Na cidade, sem teto, eles brigam por aquelas construções, prédios, apartamentos, casas que estão abandonados. Se está abandonado, ninguém está fazendo nada, poderia distribuir para quem tem. Esse é o foco, mas também não justifica aqueles que usam isso para invadir o terreno, para invadir a casa, tomar posse de um prédio de forma ilegal. Na Constituição, o direito à moradia é garantido por lei. Porém, a aplicação constitucional desse direito nem sempre é garantido, né? Por lei, toda pessoa tem direito à moradia, mas nem sempre isso acontece. A moradia se torna não só um local para viver ou dormir, mas uma condição indispensável à cidadania e bem-estar social do cidadão. Não tem como uma pessoa não ter uma casa e falar que está bem, né? Quantas pessoas moram nas ruas aí? Não posso dizer que eles estão bem, né? Então, a moradia seria a garantia desse direito, do bem-estar dele. Separamos um trecho do site do MTST, vamos analisar. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Nosso objetivo. Sabemos que na atual forma de organização social não há espaço para a realização dos interesses da maioria, os trabalhadores. Tudo é transformado em mercadoria, inclusive os nossos direitos. Apenas uma minoria tem acesso às condições dignas de vida e o Estado atende exatamente a essa minoria. Então, eles discutem que uma minoria, poucas pessoas têm condições de vida, né?
razoáveis, satisfatórias para o bem-estar. E eles discutem que muitas vezes a lei, o governo não atende aqueles que não têm, aquela grande parcela da população que não tem esse bem-estar social. Por isso, nossa luta é muito mais ampla do que a conquista de um pedaço de terra, mas é preciso um intenso e longo acúmulo de forças para atingirmos nossos objetivos principais. Quando fala uso de força, quer dizer briga, não. Né? Você tem que usar tempo, discussões boas, né? Questionamentos, reuniões. Então, quando fala assim, o desgaste de tempo e força, é isso, né? Você não pode relaxar. Você tem que continuar lutando pelos seus direitos, mas é diferente de lutar, brigar, tá bom? Todas as ações devem ser voltadas para fortalecer nosso caminho rumo a esses objetivos. Isso significa ampliar nossa referência nas periferias urbanas, nosso número de militantes. Militantes são as pessoas que participam desses movimentos. Nossas conquistas, nossa capacidade de mobilização, dentre muitos outros fatores. Podemos resumir esta meta na seguinte ideia: construção de poder popular, ou seja, a realização efetiva do princípio de que só os trabalhadores podem resolver os problemas dos trabalhadores. Então, eles acham que eles mesmos podem resolver os problemas deles. Não precisa ter alguém superior a eles para responder por eles. Eles acham que nesse movimento eles podem agir e podem solucionar isso. Na prática, isso significa estimular e valorizar as iniciativas autônomas, quer dizer, de cada pessoa. Construir formas de organização e de decisão coletivas, lutar por nossas reivindicações e direitos, enfim, não esperar nada de ninguém a não ser de nós mesmos. Então, se eu quero ter uma casa, eu tenho que lutar por isso, né? Lutar de acordo com a lei, vou sempre reforçar isso, né? Eu tenho que lutar por isso. Então, eu participo desses movimentos, ou eu vou atrás de alguma autoridade que possa solucionar isso. Então, eles acham que eles não podem ficar esperando que alguém faça. Eles têm que começar fazendo. O movimento do Sem Teto é um exemplo de movimento social classista do Brasil atual. Essas ações visam debater e reivindicar a moradia como um direito básico do trabalhador previsto pela Constituição. Nós já falamos sobre a Constituição, né? Que é a lei maior de todos no país, não é isso? No Rio de Janeiro, é grande o número de pessoas em situação de rua ou que utilizam como cama durante a semana por falta de possibilidade de voltarem para suas residências após o trabalho, seja em razão de distância, seja pelo preço da tarifa do transporte público. Então, o Rio de Janeiro tem um grande número de moradores de rua, sejam aqueles moradores que moram fixos na rua ou aqueles trabalhadores que eles têm alguns que trabalham durante o dia, têm sem emprego. Ah, trabalha numa oficina. Mas no final do dia, ele mora longe. Então, ou ele não dá para chegar em casa e voltar, então ele vai dormir na rua, ou então a passagem de ônibus é cara, ele não tem dinheiro, se ele for gastar dinheiro com isso, não vai ter dinheiro para comer, então ele dorme na rua. Então tem aqueles que vivem na rua e aqueles que trabalham de dia e só dormem na rua. O tempo de deslocamento dos trabalhadores e a carga horária de trabalho influenciam nessa realidade. Dessa forma, alguns indivíduos optam por dormirem na rua ou em espaços insalubres dentro do próprio trabalho. Espaço insalubre é inadequado. Quando decidem ir para suas casas, as residências acabam se tornando apenas uma espécie de dormitório, as quais o trabalhador utiliza apenas para o descanso entre os intervalos que restam do trabalho e do trajeto de casa, trabalho, casa. Eu tenho um conhecido que mora em Paracambi, que ele trabalha lá no Rio. Ele sai de casa 3 horas, ele levanta 3 horas da manhã, sai de casa 3h30 da manhã para pegar o ônibus. Vai, trabalha o dia inteiro, no final do dia, já escuro, ele sai do trabalho, pega o ônibus, chega em casa 10 e pouca da noite. Quer dizer, ele chega em casa 10 e pouca da noite só para comer alguma coisa, dormir e 3 horas da manhã levantar para sair de novo. Então vira quase que uma casa dormitório, ele só vai lá para dormir, não dá para fazer nada, não vê televisão, não se diverte com a família, não cozinha, não faz nada. Vai simplesmente para dormir. O movimento Sem Teto tem por objetivo mover ações públicas para acabar com esse tipo de situação. Esse movimento nos ajuda a refletir também sobre a quantidade de prédios, terrenos e casas que estão abandonados ou subutilizados em bairros centrais e nobres da cidade.
De um lado, temos as pessoas sem casa e sem possibilidade de adquirir uma, quer dizer, não tem dinheiro para isso. De outro lado, muitas casas sem pessoas. Então, esse é o quadro das cidades, né? Pessoas que não têm casa e casa que não tem ninguém morando. Por isso, uma das bandeiras levantadas por esse movimento é: se morar é um direito, ocupar é um dever. Então, vimos aí dois movimentos: os sem teto lá no campo, e os sem terra, desculpa, lá no campo, e os sem teto na cidade. Sem teto é sem moradia, tá? Então, vocês têm agora o exercício 3 e 4 para fazer. Então, no caso, são 4 exercícios. 1, 2 ali e o 3 e 4 agora. Tá bom? Vamos lá, mãos à obra, depois a gente vai corrigir isso, hein?